Oi pessoal, boa noite, estou aqui de novo. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, não conhece meu canal, o nome do meu canal é Fala Que Você Se Cura. É um canal que a gente traz aqui espiritualidade e que a gente pode falar o que a gente desejar. Trazemos aqui assuntos, histórias, mostrando quão difícil é das pessoas falarem assuntos complexos, outros assuntos, e que através da fala nós nos curamos. Então, já queria te convidar para você se inscrever nesse canal e dar aí essa força, compartilhar, porque a história de hoje, ela pode ajudar muita gente. Não parece, amigos, amigas, mas tem muita gente com dificuldade de falar, de conversar, de se colocar em assuntos tão relevantes como esse, que a gente vai trazer, e às vezes em coisas mínimas. Então olha só, olha a história de hoje como é interessante. É a história de um senhor, já estava num casamento há bastante tempo, mais quase 30 anos, né? E com a idade, que às vezes é uma situação muito natural, ele começou a ter dificuldade na ereção, né? Na hora lá do sexo, outro assunto que as pessoas não gostam de falar, as pessoas têm dificuldade de conversar, né? Ainda dando título ao sexo como uma coisa feia, como uma coisa horrível. A gente sabe que o sexo é uma coisa maravilhosa, que é uma coisa de Deus, que é um processo natural. Mas voltando à história. E aí ele começou a ter dificuldade na hora do sexo. A ereção já não era mais aquela. E ele, o que aconteceu? Começou a fugir da mulher. Porque eles tinham uma vida boa sexual. Ele começou a fugir, ele começou a dar desculpa e ela começou a estranhar. Pensamos já um monte de coisas. Se de repente ele estaria com alguma outra pessoa. Se de repente ele já não estava tendo mais interesse nela, né? Para o sexo. A cabeça começa a vir um monte de coisas. Mas ele estava muito mal. Ele já estava entrando assim num processo depressivo. Porque ele não estava entendendo aquela situação, não estava querendo buscar ajuda, não foi buscar ajuda até um determinado momento e foi ficando só para baixo. Ela foi pedir um dos filhos para ter uma conversa com ele, porque no casamento, no todo, as coisas continuavam da mesma forma. Mas nesse quesito aí, nessa situação, é que estava pegando, né? Mas ele não quis conversar com o filho. Não, está tudo bem, não está acontecendo nada, por que você está me perguntando isso? O filho também, com as suas dificuldades, parou o assunto por ali. E o tempo foi passando, né? E aí, ela estava querendo lá estar com ele na noite, lá no quarto, e ele dando uma desculpa. Às vezes ia, e a coisa começou a ficar mais e mais complicada. E ele já não estava mais aguentando aquela situação, porque ele não tinha caminhos, ele não sabia como ele ia conversar com ela. Ele às vezes até ensaiava, mas na hora H ele pegava e saía. Ele não conseguia. Ele suava, ele tinha taquicardia. Como a gente tem, eu já passei por isso em algumas situações. Eu sei o que é isso. Por isso que eu estou trazendo isso aqui para você. Porque eu tive muitas curas através da fala. Não tinha coragem, tinha medo. Eu nem sabia que podia falar. E aí, através dos estudos, eu fui aprendendo. Porque o que me traz aqui hoje, meus irmãos, não somente a minha profissão como terapeuta, mas porque eu sou uma entusiasta no comportamento humano. Eu amo o comportamento humano.
Eu estudo muito, pesquiso muito em relação a isso. E aí chegou um dia onde ele não estava mais aguentando aquela situação. Ele não estava mais dando conta daquilo. Realmente a coisa estava se estreitando de uma maneira que ele não viu outro jeito. Aí chamou a esposa. Falou, eu preciso ter uma conversa com você. Aí foram lá para o quarto. E aí ele falou, muita dificuldade. Mas criou um monte de situação entre eles. Quando ele falou o que estava acontecendo, ela perguntou, olha, você não tem mais interesse por mim? Você quando me olha, você não sente mais nada? Ele falou, não, muito pelo contrário. Olha que situação. Não deixei de te amar. Não deixei de te desejar. Mas eu estou com essa questão. Ela falou, por que você não falou isso comigo? Por que você não conversou isso comigo? Nós estamos há tanto tempo juntos. Nós temos tanta intimidade. Olha como é que o ser humano é complexo. Tá vendo como eu digo para vocês, como é difícil às vezes a gente falar? E principalmente em determinados assuntos. E nesse assunto em especial para os homens. Ela falou, mas eu já pensei tanta coisa, eu já achei tanta coisa. Por que você não falou comigo? Por que você não se abriu comigo? Nós falamos tudo um com o outro. Sabe o que ele falou para ela? Olha, ele disse para ela que ele estava sem coragem de conversar com ela. Essa situação, porque ele estava achando que se de fato, né, essa ereção realmente fosse contínua, ele não conseguisse mais, né, ter ereção para satisfazê-la, né, e tudo mais, ela ia deixar ele. Olha, ela falou, ele falou, eu estava com medo de falar isso com você, porque eu estou com medo de você me deixar. Porque você que você ainda gosta muito, eu também. Aí ela falou, mas como você pode pensar isso de mim? Nós temos uma história. Se fosse comigo que acontecesse isso, que eu tivesse desanimada, que eu não tivesse mais com vontade, eu ia conversar com você. Eu ia buscar um médico. A nossa relação não se resume a isso. Ele foi ficando envergonhado, sabe? Ficando envergonhado. E se sentindo mais à vontade. Aí ele falou para ela, poxa, eu não pensei que você fosse falar isso para mim. Ela, mas como? Você me conhece tanto. Você acha que eu ia fazer o quê? Então, olha como é que é a cabeça da gente, meus amigos. A gente fica criando um monte de situações, um monte de coisas. A gente acha muita coisa, a gente pensa muita coisa. E aí, né? Ela falou, eu vou te ajudar. Nós vamos a um médico. Nós vamos procurar um especialista. Talvez um psicólogo. Eu não sei o que está acontecendo, mas pode ser tanta coisa. Mas eu estou aqui para te ajudar. Não faz mais assim, não. Conversa comigo. Eu amo você. Eu faria isso, se fosse comigo eu faria isso, eu ia conversar com você. E você tumultuou a minha cabeça com tantos pensamentos. Mas tudo bem, vamos resolver isso juntos. Então, meus amigos, por isso que eu te trago essas histórias. Talvez não seja o teu caso, ou talvez seja o seu caso. Em várias vertentes de situações, em várias vertentes de questões, que às vezes é só uma conversa. Porque nós temos muita dificuldade
dessa relação da fala. Às vezes, de fato, temos a dificuldade de nos expressarmos, de nos colocarmos, fazer com que o outro entenda o que eu estou querendo passar. Mas a conversa é uma ferramenta maravilhosa. É uma ferramenta que Deus nos deu para que, através dela, a gente possa se entender. Então, meus amigos, falem. Uma técnica que a gente traz sempre, está nos outros vídeos, e de repente você ensaiar com o espelho. Você pode se recolher, escolher as palavras, olha, eu vou fazer assim, mas já criar esse mecanismo de visualizar. Olha, eu vou falar, vamos resolver essa situação, porque estava muito complicado para ele e muito complicado para ela. Então, fala que você se cura. Ele, no conversar, a ereção vai voltar? Lógico que não. Mas ele, no que foi conversar com ela, já se curou ali de muita coisa. Entende? É isso que nós dizemos. É com vocês, nós falamos com vocês. Fala, seja lá o que for. Olha, é assim que eu penso. É assim que eu gostaria. Porque as pessoas não podem adivinhar o que a gente está pensando, o que a gente está achando. Não deixa isso virar uma bolinha de neve. Por isso que esse canal Fala que você se cura. E eu queria muito pedir, mais uma vez, que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos seus grupos de família. Vamos ajudar o mundo. Não é tão simples assim. Eu conheço muita gente que ainda hoje não fala. E dependendo do assunto, não consegue sim. Consegue. A gente precisa falar para a gente se curar. Então você pode olhar para o espelho e começar a conversar. Eu vou fazer assim, eu vou fazer desse jeito, mas eu vou falar. Fala, meu amigo. Fala, minha amiga, que você vai se curar. As coisas vão melhorar. Que Deus abençoe a sua vida. E não esquece de dar um like. Não esquece de se inscrever no meu canal. Vem ser meu amigo, vem ser minha amiga. Vamos caminhar junto. Compartilha aqui um comentário. Ou traz uma história para eu contar aqui. Vamos ajudar esse mundo, todos nós juntos. Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe você.